com o que muito tá na moda falar, lugar de fala, né? Dizer, se tem lugar de fala, você tem propriedade para falar disso, né? Eu não consigo entender mesmo no alto da minha santa ignorância, eu acho que é muita, como é que uma cidade de maioria preta ainda é racista, ainda é preconceituosa, ainda não tem representantes, em sua maioria pretos, nem na Câmara, nem na Assembleia e nem no governo do estado. A gente já teve um prefeito preto, que foi Edivaldo Brito, mas isso foram outros anos e não foi eleito democraticamente, né? Nessa cidade que tem a maioria preta. Por que, Silvio Humberto, uma cidade preta renega os seus? Eu diria que o fato de você ter o racismo estruturando essas relações de poder, né? E quando nós falamos que não foi o 13 de maio, porque o 13 de maio houve até uma celebração. Você estava com os grilhões nas mãos, no pescoço, nas pernas, e no dia seguinte não. Mas esses grilhões invisíveis, eles permaneceram porque a liberdade não veio com a igualdade de oportunidade. Se a liberdade fosse acompanhada de igualdade com oportunidade, estaríamos falando de uma outra coisa. Salvador já tinha dado um salto civilizatório enorme. Então nós chegamos ao século XXI com problemas do século XIX que tem a ver com esse processo de transição para o trabalho livre, né? E aí de forma essa transição inconclusa porque não garantiu essa igualdade de oportunidades tão necessárias, né? Porque o problema assim, não é o fato de você ter sido escravizado, porque você já tem tempo mais do que suficiente, são mais de 135 anos, né? É tempo mais do que necessário se você tivesse essa política de garantir igualdade de oportunidade, educação, mas só que nós tivemos que passar. Você passa por uma barreira da pobreza, esse racismo que se transmutou na pobreza, e na medida que você olha para uma cidade como a nossa, com um potencial enorme, né? E você olha que eu poderia resumir, assim, por que não tem dado certo? Olhe para a fila da CEMOP. A fila da CEMOP, no início do ano, retrata bem o que é Salvador. Então não adianta Salvador ter essa adjetivação, né, de que ser capital afro com a fila da CEMOP. Eu só posso dizer que é da afroconveniência. Porque às vezes tentam colocar o racismo no mesmo plano de preconceito. Não são ideias preconcebidas sobre o que tem sobre a população negra. O racismo é muito mais complexo. O preconceito é uma manifestação, o preconceito racial é uma manifestação do racismo. Então, como o racismo desumaniza, você olha e não vê. Você olha para olha para nós, olha para assim, as pessoas e diz assim, é quem mesmo? Porque quando você olha mercado de trabalho, onde nós estamos, né, na base, você olha a situação de alimentar, a insegurança alimentar. Quem compõe a base, quem está no topo da cadeia da insegurança alimentar? As mulheres negras, aí você vê assim nas cadinhas, as mulheres negras, os homens negros, mulheres brancas, e, ao final, os homens brancos, isso você pega no Brasil. Só que quando você olha para Salvador, e lembrando até da saudosa Elza Soares, ela dizia assim, o cara perguntou, de que planeta você veio, o Ari Barroso? Ela contava isso. Eu vim do planeta Fome. Então, desse planeta Fome, a pobreza tem cor, né? E assim, a fome também tem. E quem perde com isso? Porque a gente deixa de dar um salto civilizatório e isso tem a ver com como as elites se organizaram no final da abolição, né? E você fez a transição, né, do regime, da forma como se regulou a força de trabalho, porque lugares assim, onde você controla a terra, você pode liberar a mão de obra, mas você controla o acesso à terra. Quando você controla, tem um acesso à terra livre, você está controlando a mão de obra. Então, no nosso caso, que a gente teve que sair para se virar, foram inventando uma série de coisas, entre uma delas que a gente não sabia como lidar com o dinheiro. Eu lembro que eu fiz na minha pesquisa de doutorado, eu encontrei um documento onde um grupo de libertos, 10 dias após a abolição, questionava um juiz de paz, dizendo que queria terra para plantar cacau no sul do estado. Sim. Você vai encontrando outros documentos onde você percebe essa nossa capacidade de lidar com o dinheiro, porque na própria lei
de 1871, que é chamada, que se conhece como a Lei do Ventre Livre, Sim. ali já previa que as pessoas, que os escravizados poderiam, utilizando a linguagem da época, amealhar recursos para comprar sua própria alforria. Então, como é que você não sabia lidar com dinheiro se você precisava comprar não só a sua, mas garantir da sua família, porque a saída ali não poderia ser individual. A saída precisa ser coletiva. Então, a população negra, em nossos dias, nós não somos inviabilizados individualmente. A questão é uma saída coletiva e por isso que nós afirmamos a todo momento que no enfrentamento ao racismo não cabe saídas individuais. As nossas saídas precisam ser coletivas porque nós somos inviabilizados coletivamente. Então, quando você olha assim, diz, tem um negro... Eu levei por muito tempo as pessoas diziam assim, eu tive na época, né? Um Córdoba, tinha mais cabelo e tal. Sim. Um negro rasta um Córdoba preto, Silvio Humberto. Aí eu ficava olhando assim, eu digo, você já imaginou que nós somos quase mais de 2 milhões de pessoas, você consegue identificar uma pessoa negra pelo carro? Né? Aí você vê o quanto essa cidade perde muito, né? Porque você tem essa diversidade. Isso Por ser assim. E assim, ao mesmo tempo, assim, é como você tem o potencial, e quando você olha essa para sua criatividade, né? Você vê que isso é muito cerceado. Então, quando sua humanidade é que está em jogo, porque sua humanidade está em jogo a todo momento. Você sabe quem é a principal vítima de violência nessa cidade? Né? Quem já teve, assim, eu já fui vítima, por exemplo, de assim, dirigindo em Brotas e meu carro parado na sinaleira, isso na época, lá nos anos 90, e você tem uma arma aqui, a polícia dá o famoso baculejo, né? Então, assim, de estar dando blitz em ônibus, largar o ônibus porque tinha 3 pessoas negras dentro de um carro. Quando não lhe confundem com motorista. Pois é. Então, assim, você tem um conjunto de as microagressões até as macro, e isso vai nos levando para um lugar, Matheus, que é importante a gente ter essa discussão e falar sobre isso, porque quando nós estamos falando da necessidade de se chegar à prefeitura, né, é porque tem uma estrada. Né? E sempre nos cobram, e eu reputo uma fala muito interessante na área da política, vem com uma tentativa de desgaste do ministro de Justiça e Direitos Humanos, né? O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, e em um determinado momento disse que ele era intelectual demais, intelectual para o cargo. Ele aí disse, como é interessante isso, né? Quando você não estuda, dizem que você não estudou o suficiente para alcançar. Aí quando você estuda, dizem que você estudou é intelectual demais para o cargo. Aí você faz assim, em resumo, você é inadequado. Então, o que a gente precisa entender com a saída da escravidão, porque você não pode reportar a escravidão, é porque você perdeu a condição, né, ainda bem, de escravizado, mas o que gerou a escravidão, você permanece, você continua sendo negro. Né? Então você chega ao século XXI com o tratamento de uma pessoa negra, embora você tenha hoje mudanças, você tenha avanços, mas nós misturamos, nós vivemos o racismo primitivo que sempre nos eliminou fisicamente com esse racismo contemporâneo, né? Que é esse fruto de estarmos fora do lugar. Né? Então você olha a diversidade hoje que você tem na imprensa, né? Fruto das ações afirmativas, né? E como isso abriu espaço e a pressão por mudança, embora é fundamental estarmos atentos a essas armadilhas de que a nossa integração vai se dar tão somente via consumo. Então você fica olhando, tem agora, você olha a TIM, outras empresas, cada uma tem uma pessoa negra. Você olha a propaganda das faculdades, cada um, principalmente quando estava no auge. Os garotos e garotas propaganda. Né? Aí você faz dizer isso, mas ao mesmo tempo, quando você olha quem morre vítima da violência, a cor é a mesma. São jovens negros que têm perdido suas vidas diariamente. Então, esse talento que nós temos, que está à disposição dessa cidade, ele tem sido sistematicamente desperdiçado. E quando eu vejo, assim, diante da prefeitura, né, essa possibilidade de fazer, de discutir, né, e dizer, assim, está virando até uma frase, um bordão, que eu disse, se nós somos os pés que fazem essa cidade andar, né? Nós somos as mãos que seguram a onda dessa cidade. Nós somos o coração dessa cidade. Por que nós não podemos ser a cabeça dessa cidade? Então, assim, o tempo é agora, é essa vez. Não é simplesmente uma mudança de cor,
mas assim, uma outra visão que precisa chegar nessa cidade, que entenda que esse enfrentamento ao racismo é de fundamental importância para a gente romper com esse círculo vicioso da pobreza, para romper com esse looping, esse looping mesmo, que é um looping, que você entra, você roda, da desigualdade. Você acorda de manhã, tá desigual. Você dorme, tá desigual. Com possibilidade de sempre piorar. Né? Sempre piorar. Então, essa sensação de que nada é tão ruim que não possa piorar. É verdade. E assim, quando eu vou observando e convivendo com as pessoas e vendo o quanto o nosso povo tem uma inventividade grande, o que você faz nessa cidade pode servir para todo mundo, principalmente da diáspora. Porque se você tiver um produto da estética, né? Eu tenho usado esse exemplo. Se você tiver um produto para cabelo der certo aqui, você serve para os africanos, para todo mundo que está na diáspora. Você tem e a gente não trabalha com isso, porque você está em um modelo e continua a manter os privilégios brancos. O que eu digo sempre, o que há de novo, né, nesse processo, o que já foi por séculos, ficou por décadas e agora eu sinto que está por dias. Então essa hora que se aproxima, porque tem um processo também de convencimento, de uma formação de uma consciência histórica, e as pessoas estão dizendo já basta. Né? Já chega. Não é só a questão material que faz você pensar Salvador para o futuro. Né?